Fala galera, tudo bem? Galera boa entrando, olha lá o Arthur aí mandando boa noite. Nada melhor que Arthur, meu parceiro de plantão online. Para nossa aula de hoje, né? Primeira coisa, para quem estiver acompanhando, não deixa de se inscrever tanto no nosso canal, acompanhar a gente tanto no ECG Card no Instagram quanto no Spotify. Hoje é uma live, vou tentar fazer com mais frequência, sobre aleato normal, principalmente para quem está aprendendo, acho bem importante. Não vou botar imagens, até porque é um molde do próprio Instagram, é a forma que o Instagram proporciona para gente, mas vou tentar passar tudo para vocês, pelo menos de forma falada. Vai dar para gravar para gente pro podcast e pro nosso YouTube. Pro nosso aleato normal, a coisa mais importante no primeiro momento é a gente lembrar da parte básica, lembrar da anatomia. Anatomia, como que funciona o coração? Nada mais que a gente tem um órgão que ele bombeia sangue para o corpo, e a gente tem a macrocirculação e a microcirculação. Para isso, a gente divide em 4 câmaras, os ventrículos e os átrios. Cada um com uma despolarização como um sincício. Ou seja, temos as câmaras superiores, que são os átrios, elas funcionam de forma sincrônica, ela tem a despolarização dela, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tem o período de pré-carga, enche os nossos ventrículos, e o ventrículo jeta sangue para o corpo. Tanto o ventrículo esquerdo indo em direção à aorta, que seria propriamente a circulação, a macrocirculação, e o ventrículo direito indo em direção ao pulmão, então sendo o responsável pela perfusão desse nosso sangue. A partir disso, esse coração ele é irrigado por quem? Ele é irrigado pelas coronárias. A gente tem, em primeiro momento, 2 coronárias principais. A coronária esquerda é a principal coronária, a coronária que vai para o coração esquerdo, e ela se divide em circunflexa. Essa circunflexa é dividida entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a descendente anterior, como o nome já diz, ela é descendente da parede anterior, então ela fica irrigando a parede anterior entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, dali indo as septais e as diagonais. A segunda coronária, essa coronária direita, a coronária que vai em C. Essa coronária é muito importante porque ela irriga as câmaras direitas, o átrio direito e o ventrículo direito. Essa, então, não tem tanta importância de bomba quanto o ventrículo esquerdo, mas ela dá os ramos da artéria do sino atrial, da artéria do nó atrioventricular. Ali tudo é a forma que tem a irrigação do nossa parte elétrica. A partir disso, a gente vai lembrar, a grosso modo, sobre a parte elétrica, que é a parte do elétron, que é a parte que nos comete, né? Falando do elétron normal. A gente tem, primeiro momento, no canto direito, o nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele, ao iniciar a sua despolarização, ele despolariza como um sincício, então despolariza o átrio esquerdo e o átrio direito de forma simétrica, dentro do possível, até que chega essa condução ao nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele é quem filtra essa resposta elétrica que vem desses átrios despolarizados e manda pro ventrículo. Só que ele acaba lentificando para poder mandar para o ventrículo de forma também organizada. Então, o nó atrioventricular é uma forma de filtro, e essa informação vai servir muito para a gente em vários momentos para entender algumas doenças específicas. A partir disso, ele, no primeiro momento, ele despolariza o feixe de His e as fibras de Purkinje. Lembrando, o feixe de His é o primeiro momento, é a primeira estrada que a gente usa para despolarizar. Então, a gente tem que lembrá-lo que quando a gente tiver alguma alteração nela, ela vai ser a primeira acometida ali no ventrículo, levando a despolarização às fibras de Purkinje. Subdividindo tudo isso, na parte de eletro, a gente vai lembrar
que dentro do feixe de His da Phillips de Purkinje, a gente também subdivide tudo isso em ramo direito e ramo esquerdo. Ramo direito é o ramo fino e superficial, que é mais a despolarização das cavidades direitas, e também o ramo esquerdo, que é um ramo calibroso e profundo, exatamente porque ele despolariza as cavidades esquerdas, despolariza o ventrículo esquerdo, que é responsável por uma grande massa muscular, que ela entra e ejeta sangue para o corpo. Então ele faz sentido ser um ramo mais calibroso e tem alterações anatômicas específicas por isso. Mas para a gente lembrar da parte de fisiologia, para quem está ouvindo a gente, o que tem de grande importância para a gente em relação à composição elétrica. Vocês vão lembrar da aula de fisiologia que vocês tiveram na faculdade, e vão lembrar que os principais íons que a gente vai conversar na célula cardíaca é o potássio, o sódio e o cálcio, cada um com as suas características específicas. Mas lembrando, a gente tem sódio no sangue de 135 a 145, então no sangue temos uma concentração grande de sódio, e dentro da célula temos uma quantidade pequena de sódio. Isso é importante para a gente entender a despolarização. No segundo momento, quais são os outros íons que a gente estava conversando? A gente tem o potássio. Potássio ele vai ter uma concentração no sangue de 3,5 a 4,5. Estudo falando de ml por mEq em relação à quantificação. Quando a gente fala isso, quer dizer que ele tem uma grande quantidade de potássio dentro da célula e uma quantidade pequena de potássio fora da célula. Então, quando a gente falar da despolarização, a gente vai falar de trocas de cargas, a gente vai fazer sempre, no primeiro momento, o raciocínio osmótico de dentro para fora. O mesmo raciocínio ele é composto por nosso íon, que é o cálcio, que tem uma extracelular uma quantidade maior, uma quantidade menor, e na parte intracelular uma quantidade menor. Falei errado. O cálcio ele tem uma quantidade maior extracelular, ou seja, no sangue, tá? E uma quantidade menor intracelular. Então, o cálcio ele vai ter o raciocínio semelhante ao do sódio. Cálcio e sódio vão ter raciocínio semelhante porque ele tem quantidades maiores no sangue, e o potássio tem uma quantidade maior dentro da célula. Então, eles vão servir como base. A partir disso, a gente lembra da nossa aula de fisiologia, a gente tem nossa membrana, a gente tem a actina e a miosina. Actina e miosina, só para recordar de forma bem objetiva, a gente tem as duas proteínas e elas funcionam para a contração muscular. Então, a gente vai ter essa contração muscular a partir da ligação dessas duas proteínas. E elas dependem de quê? Elas dependem de energia. Mas quando que a gente usa essa energia para essa despolarização? No primeiro momento, nós temos a actina e a miosina livres e elas se ligam. A partir do momento que elas se ligam, elas usam a troponina, que é a famosa tropomiosina. Elas se ligam, tirando o acoplamento da actina da tropomiosina, que ela se liga para manter a estabilidade, e a actina e a miosina elas se ligam. Quando que entra a energia nisso tudo? O ATP é gasto para realizar o relaxamento, ou seja, quando é gasto um ATP para retirar, ou seja, retirar a ligação entre a actina e a miosina. O que tem de importante para isso? Lembrar que a gente gasta energia na diástole e não na sístole. A gente gasta energia no relaxamento da célula. A gente gasta energia na hora de retornar, repolarizar. Em relação à parte básica, a gente tem a
As fases de despolarização. Vou falar também de forma objetiva para vocês, para não ficar tão maçante, para a gente ir direto para o nosso elétron. Lembrando, a gente tem as células lentas e as células rápidas. Por que a gente separa essas duas células? Por quê? Porque a célula rápida é a célula que despolariza o músculo, que seria quem despolariza o átrio e despolariza os ventrículos. As células lentas, elas são responsáveis pela condução dentro dos nódulos, nó sinoatrial e no nó atrioventricular. E exatamente por isso faz sentido, por ser uma área muito pequena, então ela não precisa de uma fibra tão rápida, mas sim de uma fibra que ela mantenha a qualidade do impulso elétrico. O que a gente tem de diferente? Vocês devem lembrar também da aula de fisiologia, a gente tem um gráfico com fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 da despolarização. Isso aí tudo a gente fala da fase da fibra rápida. No primeiro momento, a gente tem a fase que é responsável pela fase... A primeira fase é a fase que é a despolarização. A despolarização é a hora que a gente tem a abertura dos canais de sódio e de cálcio. É a hora que entra muito sódio e muito cálcio. Porém, o sódio ele é muito rápido. Então, ele entra numa quantidade muito grande nessa sua célula, fazendo com que ele esteja despolarizado. Despolarize a célula. Mas lembre, logo que acaba a primeira fase da gente, a gente vai ter o sódio completo, a entrada dele vai estar completa, e a gente vai ter cálcio entrando ainda. Aí isso vai ser importante para a gente entender a fase de Platô. Fechou o canal de sódio, ainda está entrando cálcio. Nesse momento, o potássio começa a agir, começa a fazer a fase, nossa segunda etapa, que é a etapa de início da despolarização. É o início da repolarização a partir do potássio. Ele tem do mesmo jeito que entrou sódio, é a hora que começa a sair potássio. Ele começa a sair potássio para manter equilibrado esse equilíbrio iônico propriamente dito. Então, nesse momento, você vai ter potássio saindo da célula e cálcio ainda entrando. Porém, no primeiro momento, o potássio sai de forma mais rápida, mas o canal de cálcio, por ele ser um canal lento, a gente vai ter uma estabilidade. Vai ser uma hora nessa terceira etapa que a gente está conversando, vai ser o momento que o canal de cálcio ele se equilibra com o de potássio, que é a fase de Platô. A partir desse momento, vai ser ao final desse platô, a gente vai ter o final do canal de cálcio, para de entrar cálcio nessa célula e a gente fica apenas para repolarização. Por que eu falo disso tudo? Porque tem uma informação muito importante nisso, que é o período refratário absoluto e o período refratário relativo. O que quer dizer isso? Enquanto os canais de sódio e de cálcio estão abertos, a gente tem um período chamado período refratário absoluto, que é o período que a célula ela está efetivamente não despolarizada. Então ela está com os canais inativos. Ela não permite nenhuma despolarização naquele momento. A partir disso, quando acaba a entrada de cálcio, fechou os canais de cálcio e os canais de sódio. É o momento que a gente mantém a repolarização apenas com o potássio. E a partir desse momento a gente termina a repolarização com a saída de potássio da célula, a gente volta para aquele nosso linear de menos 70 milivolts e essa célula fica repolarizada. O que é importante para a gente lembrar aí? Que esse segundo momento que só tem o potássio é o momento que a gente tem o período refratário relativo, que é o período que ele está podendo ter alguma despolarização externa. O que é isso na prática, para a gente só associar com coisas da nossa prática clínica? Quando a gente pensa, por exemplo, no famoso intervalo QT, quando tinha aquela discussão do uso de cloriquina com o aumento de QT. Quando a gente pensa no aumento de QT, a gente aumenta principalmente na repolarização o período refratário relativo.
Quando a gente aumenta o período refratário relativo, a gente aumenta a chance de despolarização nessa célula. Então a gente aumenta a chance de uma arritmia ou alguma coisa do tipo que causa mais dano ao paciente. Como a gente falou da fibra rápida, a gente vai falar da fibra lenta. A fibra lenta tem o mesmo raciocínio da fibra rápida, mas ela não tem o canal de sódio. Ela trabalha apenas com o canal de cálcio e o canal de potássio. Então ela forma de forma mais simples a despolarização a partir da entrada de cálcio e a repolarização com a saída de potássio. Ponto positivo, cair em prova de residência, é um tipo de despolarização, é um tipo de condução elétrica que não tem intolerância, não tem interferência de toxinas. Por exemplo, tem a toxina do peixe, que cai sempre em prova, que é do baiacu, se não me falha a memória, que é quem atua nos canais de sódio. Então eles atuam na célula rápida, porém a gente consegue manter a célula lenta funcionando. Então a gente mantém ela funcionante e evita um problema pior, é um mecanismo de defesa que a gente tem. E agora, chegando mais perto do nosso elétron, a gente vai falar da despolarização. A gente falou de como a despolarização funciona, do que ela precisa para despolarizar, que são os nossos íons, e a gente vai falar das cargas. Eu sempre vou usar os vetores que a gente usa no elétron normal. Aqui à minha direita, então a gente bota V1, V2, V3, V4, V5 e V6, e a gente sempre faz um vetor de despolarização aqui do nosso sino atrial para o nó atrioventricular e para o ventrículo. Então a gente faz um vetor da direita para a esquerda. Todo o nosso raciocínio vai ser assim. A partir desse momento a gente vai fazer a despolarização da direita para a esquerda. Toda vez que a gente faz essa distribuição de carga, a gente usa esses íons. Então, no primeiro momento, lembra? Para fazer sentido para você, o sódio está entrando na célula. No primeiro momento, estamos botando cargas positivas para dentro da célula. A gente despolariza sempre com cargas positivas entrando, então a gente joga cargas positivas da direita para a esquerda. E a gente sempre avalia desse ponto aqui, a gente olha o vetor daqui, a gente vê a despolarização como positiva, pensando num vetor único. E a repolarização funciona como? A repolarização, vocês vão me falar, nesse momento está vindo potássio de dentro da célula para fora da célula. Então essas cargas estão vindo de dentro, cargas positivas de dentro para fora. Então a gente tem que lembrar o quê? A gente está botando carga positiva para fora? Está botando. Só que a gente a repolarização, ela vem daqui para cá. Então ela vai jogando cargas positivas para fora. E a gente, como vê sempre de um referencial, a gente vai ver essa repolarização daqui. Então a gente vai ver essas cargas positivas entrando. A partir do momento que a gente vê essas cargas positivas, saindo da célula a partir do potássio, a gente vê as cargas positivas. Então a gente também vê um vetor positivo. Então vetor de despolarização positivo, vetor de repolarização positivo. Tudo isso nada mais é o que a gente vai falar, que é a despolarização. Despolarização vai ser a despolarização do átrio e vai ser a despolarização do ventrículo. Então a gente vai ter duas despolarizações. E a partir disso, vamos tentar fazer de forma objetiva quais são esses vetores. No primeiro momento, a gente vai fazer o vetor atrial, né? O vetor atrial nada mais é do que o vetor que divide essa onda P. A despolarização atrial é a onda P. Então, quando a gente fala da despolarização atrial, a gente vai dividir a despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo. No primeiro momento, a gente tem uma despolarização para o átrio direito para baixo, e nesse mesmo momento está tendo essa despolarização para a esquerda, do átrio esquerdo. Então, nós vemos a onda P, mas dentro da onda P tem uma imagem clássica, que se eu pudesse botava para vocês aqui, mas é a imagem clássica que é uma onda P com duas ondas da parte interna dela, que é, na primeira onda, a onda da despolarização do átrio direito, e
no mesmo momento, logo em seguida, a gente começa a despolarização do átrio esquerdo. Então, a onda P nada mais é que a somação de duas ondas. Só que como a gente consegue fazer de forma objetiva e uma despolarização das câmeras superiores, a gente faz um vetor resultante entre a despolarização para baixo do átrio direito e para a esquerda do átrio esquerdo. Lembrando, do átrio direito principalmente responsável pela amplitude e do átrio esquerdo responsável pelo comprimento. Então, a gente faz um vetor resultante, que é um vetor que vai também da direita para a esquerda. Quando a gente fala da despolarização dos ventrículos, vem a parte mais difícil do nosso bate-papo, que nada mais é que a despolarização das câmeras principais do coração, né? E quando a gente fala dessas câmeras principais, a gente está falando de uma despolarização mais detalhada. É uma despolarização com um número maior de detalhes e é uma despolarização que demanda maior sinergismo. E para isso a gente faz o uso de 4 vetores. E esses 4 vetores são os mais importantes. A gente tem o primeiro vetor de parede de septo médio, que é o vetor que é idealmente próximo ao ramo direito. Depois temos parede livre, parede anterior e septo alto. Tá? Esses 4 vetores é a forma que a gente vai dividir a despolarização do ventrículo e a gente vai botar isso para avaliar o QRS. É por isso que a onda P ela é positiva ou negativa, dificilmente ela muda, ela fica isodifásica, ela fica positiva e negativa. Porque o QRS sempre temos um Q, temos um R e temos um S, porque a gente tem uma despolarização mais detalhada. Mas antes de falar de todos os vetores, vou lembrar para a gente, como acaba sendo uma live, é mais objetiva, a gente lembra P, despolarização atrial. No segundo momento, a gente vai ter o QRS. O QRS é a despolarização ventricular. O Q, sempre a primeira onda negativa. O R, sempre a primeira onda positiva. E os S, sempre a segunda onda, seja ela a segunda onda depois de R ou a segunda onda após o Q, a segunda onda negativa. Então a gente pode ter um QRS, a gente pode ter um RS e mais para frente a gente vai discutir, a gente pode ter também um segundo R, mas isso vai em uma patologia específica. Para isso é importante a gente lembrar que a gente tem a despolarização em 4 vetores e por isso a gente faz uma despolarização com mais detalhes, tendo o nosso Q, o nosso R e o nosso S. Para a gente entender tudo isso, o que é importante a gente lembrar? Que a gente tem as derivações. E para a gente entender as derivações, a gente tem que dar uma palhinha de história de eletro. É aquela hora que geralmente o pessoal dorme na aula, mas não tem como não falar da história de eletro. A gente não tem como não falar de Einthoven, mas a gente fala de forma rápida, não precisa pegar no pé de Einthoven, mas a gente acaba lembrando. No primeiro momento, a gente tem as famosas D1, D2 e D3. Essas 3 derivações são as derivações as primeiras que foram avaliadas. Elas foram avaliadas em 2 pontos, então elas são chamadas de avaliações bipolares. Por quê? Ela faz a ligação de 2 pontos elétricos. Ela não liga esse cabo aqui ao lugar que a gente analisa e fica uma coisa unidirecional. São 2 pontos. A gente liga, por exemplo, D1 é a parte superior. Então, a gente faz um eixo positivo na parte superior do tórax. D2 à direita, D3 à esquerda. A partir disso, ele avaliou em 2 pontos uma derivação bipolar e ele viu como cada onda que a gente está discutindo entrava nesse vetor. E ele dava pontos positivos para cada um deles. Lembrando, em cada área dessa a gente tem um polo positivo. Então, para a gente ficar mais fácil, à esquerda em D1 é positivo, e em D2 e em D3, na parte inferior, a gente tem as partes positivas. E tudo isso é a forma que a gente vai ver uma onda.
A onda P, por exemplo, para ficar visual no que a gente vai falar, só para não ficar só história, quando a gente usa uma onda P, a onda P ela vai da direita para a esquerda. Então, quando essa onda vai da direita para a esquerda, ou seja, ela despolariza o átrio até chegar na parte do ventrículo, a gente vê aqui a esquerda. Então, a gente vê esse vetor à esquerda, a gente vê essa onda P positiva. Então, cada área que a gente está usando uma derivação, a gente vê uma forma de despolarização desse vetor. Depois disso, Enthover e outros cientistas da época, eles continuaram buscando, eles viam que tinha situações que o paciente deles tinha uma alteração no coração e tinha alteração no eletro, outras vezes não tinha. Então eles continuaram procurando. Eles usaram aí agora, foi quando começou as derivações de AVF, AVR e AVL, que são as derivações unipolares, quando eles colocavam em um só local e eles faziam uma derivação que era ligada ao computador da época deles, que era um maquinário gigante, para fazer uma só derivação, para fazer só um elétron. Então eles pegavam esse ponto, ligavam ao que registrava o elétron deles e avaliava. Então, a partir disso, começou as derivações unipolares. A fim de curiosidade, no primeiro momento, a unipolar era um VL, ou seja, era um unipolar que não distribuía eletricidade de ida e de volta. Depois, esse unipolar, ele conseguiu fechar esse circuito unipolar, então ele mandava a mensagem, o computador adequava a ele, então mandava uma mensagem que tinha um sinal bom, ele amplificou esse sinal. Então a gente fez a VL, a esquerda, só para lembrar, a VL de left, a VR de right, e a VF a gente pode botar como foot, mas ele no início ele colocava na parte inferior, tá? O nosso eletro agora ele tem os dois pontos, porque a gente tem um deles que é o ponto neutro, que é como se fosse o aterramento e o que mantém o sinal elétrico melhor. A partir disso ele fez as derivações unipolares. No segundo momento já fizemos as bipolares D1, D2, D3, já fizemos as unipolares AVF, AVL e AVR. Foi avaliado as derivações precordiais. Isso bem mais para frente, eles viram que estavam faltando conteúdo e eles fizeram as derivações precordiais, que nada mais é que o que a gente chama de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Isso, no eletro atual, a gente vê em 6 peras aqui, né? Então a gente acha que é tudo sincrônico, mas até, não vou botar 10, 15 anos atrás, era bastante usual os elétrons com uma pera só, que é aquele clássico da fitinha verde. Ele era feito em etapas, então a gente tinha uma pera para VV1, trocava V2, V3, V4, V5 e V6. E essas derivações elas funcionam como derivações unipolares, porque elas vêm em um ponto só, e elas funcionam diferente do primeiro momento, que a gente fez um triângulo de Enthover com o plano frontal, tudo que a gente discutiu foi o plano frontal, e no segundo momento a gente discutiu agora o início do plano precordial, que nada mais é, eu sempre boto como se fosse uma tomografia cortada, a gente avalia o coração como se fosse numa fatia axial da TC, então a gente vê toda a despolarização de pontos específicos. Então quando a gente vê de V1, a gente vê como se fosse uma câmera de V1. Em V2 a gente vê uma câmera de V2. Em V3 a gente vê uma câmera de V3 e por aí por diante. E por isso que a gente vai falar muitas das vezes que a gente tem uma progressão de V1 até V6, porque a gente tem uma câmara aqui à direita e a gente tem uma outra ao extremo à esquerda. Então a gente vê uma informação daqui que a gente vê exatamente a continuação dela lá em V6. Isso vai servir para progressão, a gente vai poder falar disso para espelho de imagem, quando a gente falar de isquemia, quando a gente falar de situações específicas do eletrocardiograma. Então, esse raciocínio do plano precordial é essencial para a gente entender que a gente tem uma progressão de uma onda, de uma despolarização ventricular. Então,
a gente vai falar do elétron normal. De forma não visual, se eu não colocar uma imagem aqui, eu acabo atrapalhando, mas eu vou tentar explicar para ver se vocês lembram ou se vocês já viram alguma vez. Falando da onda P, primeiramente. Quando a gente fala da onda P, a gente vai falar do plano frontal. Quando a gente fala do plano frontal, vamos falar de D1 no primeiro momento. Em D1 a gente tem a esquerda positiva. Então a gente tem uma despolarização da direita para a esquerda. Então em D1 a gente tem uma onda P positiva ou negativa? A gente tem uma onda P positiva. Pensando em D2, D2 à direita do nosso triângulo. Nós vamos avaliar à direita essa onda P indo para despolarização da direita para a esquerda. Quando a gente está vendo daqui, na parte inferior desse nosso triângulo, nós vamos ver ela predominantemente positiva, mas é um lugar que a gente consegue avaliar da melhor forma possível. É onde o vetor ele está descendo e ele acompanha. D2 ele passa aqui e a gente tem uma onda P acompanhando. Então, quando a gente fala de onda P, a gente lembra que em D2 é o melhor lugar para a gente ver a onda P. Por quê? Exatamente porque ele faz uma despolarização diretamente para a parte positiva de D2. E é onde nós conseguimos ver de melhor forma essa onda P. Mesmo raciocínio em D3. Em D3 a gente vai avaliar essa onda P também da direita para a esquerda, com essa parte positiva de D3 na parte inferior. Vimos também vemos também onda P positiva. Então, a gente falou da onda P em relação a D1, D2 e D3. Então, a gente viu que ela é positiva. Falando no momento, falando de AVR, falando de AVL, falando de AVF. Fica mais fácil de raciocinar, porque é um ponto só. Então, a gente está em AVR, aqui à direita. Tem uma despolarização atrial da direita para a esquerda. Então, temos um vetor que vai seguir esse sentido, ou seja, ele vai seguir da direita para a esquerda. Então, a parte daqui desse nosso vetor, que a gente está vendo de AVR, a gente vê ele negativo. Então, nós temos uma onda P negativa. Dessa mesma forma, a gente vai ver isso no complexo QRS. Vendo de AVL aqui à esquerda, a gente tem uma onda P também da direita para a esquerda. Vendo essa onda P, ela vê de forma lateralizada essa onda P. Então a gente não necessariamente vê uma onda P positiva, a gente pode ver em AVL uma onda P ISO, tá? É um momento que ela pode estar ISO, se essa onda P estiver um pouco mais acima por uma variação anatômica, algo não precisa ser nada patológico para ter alteração. Só lembrando, um paciente alto, ele vai ter um coração mais horizontalizado, e o paciente mais brevilíneo, ele vai ter um coração mais horizontalizado, tá? A partir disso, a gente segue o raciocínio em AVF. Em AVF, a gente vai ter no FUT, então a gente vai ter uma despolarização em P da direita para a esquerda, a gente pega também isso de forma mais positiva. Seguindo o nosso raciocínio, a gente falou da parte frontal, vamos falar da parte precordial. Em P, a gente vai ter em V1 uma onda P que vai da direita para a esquerda. Então a gente vê essa onda P negativa ou positiva. Lembrando, a gente tem um vetor que vai da direita para a esquerda, a gente vê essa onda P em V1 possivelmente negativa ou ISO, tá? Quando a gente for falar de onda P em V1, a gente vai ter mais de uma característica, exatamente porque a gente vai conversar sobre a despolarização, que a gente vai conseguir pegar a onda P da melhor forma. Porque quando a gente fala de V1, a gente tem essa despolarização do vetor aqui, certo? Da direita para a esquerda, mas a gente tem a despolarização do átrio esquerdo, literalmente para a esquerda, e do átrio direito, literalmente para baixo. Então, quando a gente faz essa despolarização, visto de V1, a gente consegue ver exatamente
entre esses vetores. Então, em alguns momentos, a gente vai conseguir dividir essa despolarização atrial em átrio esquerdo e em átrio direito. Mas isso também vai ser um bate-papo mais para frente para a gente falar de sobrecarga, de doenças específicas. Em V2 fica mais simples. Em V2 a gente começa a ver essa onda P apenas positiva, por ela estar vindo da direita para a esquerda, a gente vê ela já mais à esquerda, a gente vê ela positiva. Em V3, V4 e V5 e V6, mesmo raciocínio. Vindo da direita para a esquerda, a gente vê ela positiva, exatamente pela forma do vetor. A partir disso, falamos do elétron normal em onda P. Agora vamos falar do QRS. O QRS é a parte mais difícil para a gente definir, porque a gente tem os nossos 4 vetores que a gente conversou. Primeiro vetor, septo. Segundo vetor, parede livre, parede anterior, sendo o terceiro vetor. Quarto vetor, septo alto. A partir dessa divisão, a gente vai ver cada derivação com esses 4 vetores. Então, eu sempre gosto de deixar bem dividido em passo a passo para a gente. Essas são imagens que vocês quiserem, quem estiver assistindo e gostar, eu vou tentar colocar para vocês, tá? Que são mais específicas. Vendo de D1, quando a gente vê de D1, a gente vê 4 vetores. Então, a gente vê o primeiro vetor indo, a gente coração, né, forma objetiva. A gente vai ter uma despolarização do primeiro vetor para septo médio, indo para a direita. Depois, o segundo e o terceiro vetor indo em direção à parede livre, indo em direção da direita para a esquerda, e o terceiro indo para a direita para a esquerda. E o quarto vetor, ele é um vetor de parede livre, de septo alto. Então, é um vetor que volta a retornar. Então, ele é um vetor mais alto. É um vetor que responde mais acima. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que a gente vai seguir cada etapa. No primeiro momento, a gente despolarizou, visto em D1. D1 positivo aqui é positivo em a esquerda. A gente vai ter um primeiro vetor que vai despolarizar mais à direita. Então, a gente tem um primeiro vetor potencialmente mais negativo por estar desse lado. No segundo momento, a gente vai ter um segundo e terceiro vetor indo à esquerda, então indo em direção à nossa parte positiva, tendo mais positividade. O que quer dizer isso no nosso elétron? Quer dizer que a gente vai ter a divisão entre uma carga negativa e uma carga positiva. No momento que a gente despolariza de V1, a gente vê a despolarização no vetor da direita para a esquerda. Então, a gente vê isso predominantemente de forma negativa. Tá? E em D1 não seria diferente. Tá? Só que não é dessa vez de forma pontual. A gente vê de um lugar fixo. Então, quando a gente vê de D1, a gente vê essa despolarização lateralizada. A gente vê da direita para a esquerda, a gente vê uma parte mais positiva. Então, a gente tem um D1 com parte positiva e parte negativa. De forma objetiva para a gente vai ter um D1 com nosso R positivo e sem uma onda S, podendo ter pelo primeiro vetor uma onda negativa, um QR. A gente vai ter primeiro um Qzinho e um Rzinho, tá? De forma mais prática, tá? Isso tudo para a gente avaliar cada uma. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma imagem para a gente aqui. Então, no primeiro vetor da gente, a gente vai ter o nosso Q, vai ter o nosso R e vai ter o nosso S. Tá? Isso tudo para o primeiro vetor. E o mesmo raciocínio serve para todos eles. Tá? Tentei falar bastante no primeiro momento para não gerar tanta dúvida. Espero que, se tiver dúvida, não deixe de perguntar, porque é um tema difícil, principalmente sem a imagem. Pensando no segundo
D2. D2 a gente tem a direita. Então, quando a gente pensa à direita, a gente vai ter positivo embaixo, negativo em cima. Com esses nossos vetores, a gente vai ver como. O que está indo para positivo e o que está indo para negativo. Nosso primeiro vetor, à direita, ele vai para a parte positiva, exatamente por ele estar indo para a parte de baixo. O segundo vetor para baixo também. O terceiro vetor também para baixo. Então, quando a gente pensa em D2, a gente vê na parte positiva de D2 o primeiro, o segundo e o terceiro vetor, vendo como a nossa onda R. Tá? E o nosso quarto vetor é o vetor de septo alto. A gente vê ele retornando, então a gente vê ele como uma onda S. Pensando em D2, a gente vê um R e vê um S. Tá? Seguindo a mesma avaliação em D3. Em D3 é o mesmo raciocínio. A gente tem à esquerda D3, a gente vai ter uma despolarização dos primeiro, segundo e terceiro vetor em direção abaixo, ou seja, na parte positiva de D3, tendo como resposta um R. No segundo momento, a gente vai ter uma onda negativa, que vai ser do quarto vetor na parede alta. Então, a gente vai ter um R e um S. Então, anotando D1, que é RS, D2 e D3, um RS. Tá? Espero que em D1 não tenha ficado muita informação. Eu tentei ir e voltar em mais uma informação, pode ter ficado um pouquinho confuso, mas não deixe de perguntar se teve alguma coisa em relação à dúvida. Tá? Visto agora na AVF, AVL e AVR, a gente vai falar da mesma forma, só que de pontos fixos. Fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Visto de, primeiramente, AVF, que é mais fácil de ver, a gente vai ter a despolarização de primeiro vetor também para baixo, segundo também para baixo, terceiro vetor de parede anterior também um pouco mais para baixo. Todos eles indo para baixo. No primeiro momento a gente vê uma onda em AVF predominantemente positiva. Então, nós vemos um R inicial. No segundo momento, a gente tem o quarto vetor indo para septo alto, a gente vê uma onda S em AVF. Exatamente por ele estar indo contra, a gente vê em AVF ele negativo. Visto em AVR, agora, aqui à direita, bem importante para a prática, para a gente entender uma coisa pontual do dia a dia. A gente vê o primeiro vetor indo para baixo, o segundo indo para baixo, o terceiro vetor indo para baixo. O que quer dizer isso? Todos estão indo da direita para a esquerda. Então, em AVR, a gente vai ver o primeiro vetor principalmente negativo. A gente vai ver um R bem importante. Então, é uma derivação negativa. Toda vez que a gente falar de AVR, a gente vai ver uma onda Q predominante. A gente vai ver uma derivação predominantemente negativa, visto em AVR a onda P negativa e o início de Q como uma onda negativa. Finalizando, a gente tem um quarto vetor que é mais superior, ele pode ter uma ondinha complementando positiva com um pequeno R. Mas o que tem de bizu para o nosso AVR? É a derivação que a gente confunde, que é a derivação que a gente vê sendo feito o eletro errado. Então o eletro fez errado, o eletro, a gente vai ver um AVR positivo, porque aqui em AVR à direita a gente não vai ver um eletro com frequência, um eletro positivo, salve situações patológicas específicas num paciente mais grave. Tá? Seguindo o nosso raciocínio em AVL, sendo o mesmo ponto, a gente vai ver o primeiro vetor indo também para baixo, o segundo vetor indo para baixo. A gente vê uma primeira derivação, um Q negativo. No segundo momento, o terceiro vetor ele vai de forma lateralizada a AVL. Então a gente vê um terceiro vetor que não interfere tanto na parte elétrica. Mas para fechar, a gente vê um quarto vetor subindo para septo alto. A gente vai ver uma onda negativa. Então a gente vê um Q e vê um R em AVL. Tá?
A partir disso, a gente viu D1, D2 e D3 pontualmente. A gente viu D1, QRS, D2 nós vimos como RS, D3 vimos como RS. A partir disso, lembrando, AVL é um QR, vendo AVR sempre negativo, temos um QR mais importante e um AVR um AVF mais abaixo com um RS mais específico. Só lembrando, a gente tem um AVL com um Qzinho e um Rzão também potencial. Mas ele é uma derivação que pode ter variação anatômica, então a gente acaba tendo mais importância. Para a parede precordial, o mais importante é a gente lembrar a parte final do eletro normal, para a gente lembrar da parede precordial de V1 a V6. É o mais importante a gente lembrar que a gente tem uma progressão da direita para a esquerda, então a gente sempre vai ver uma continuação desse raciocínio. Lembrando, V1 e V2 visto parede septal, V3 e V4 parede anterior, V5 e V6 parede lateral. Visto em V1. Em V1 a gente vê daqui. Então quando a gente vê de parte axial, a gente vê num corte de TC, a gente divide esses 4 vetores nossos apontando para o nosso vetor. Então nesse primeiro momento a gente tem um primeiro vetor que aponta para V1, um segundo vetor que ele já fica um pouco mais lateralizado, e terceiro vetor também o terceiro vetor de parede anterior já indo mais contra V1. Por quê? Primeiro vetor, septo médio, vai em direção a V1. Segundo vetor e terceiro vetor vai em direção à parede anterior, então vai contra. O que é isso na prática? A gente vê um R e um S um pouco maior, então a gente vê um RS em V1 e em V2 predominantemente, por ser um raciocínio semelhante, tá? No segundo momento, a gente usa o mesmo mecanismo para V2, pensando em V3 e em V4. V3 e V4 é a derivação que a gente está mais próximo à nossa parede anterior. Então a gente vê mais ao centro do coração, esse está bem posicionado ao ictus. Então a gente vai ver exatamente, predominantemente, a despolarização da câmara direita. Então a gente vai ver o primeiro vetor indo a favor, o nosso segundo vetor também indo a favor, mas a gente tem um terceiro e um quarto vetor já indo um pouco mais lateralizado, para despolarizar a parede anterior e a parede livre. Tudo isso a gente tem um primeiro vetor que vai em direção a V3, um segundo vetor que vai em direção terceiro e quarto vetor, ele já despolariza mais a parte lateral. Então a gente em V3 e em V4 é a hora que a gente faz a progressão do Rzinho, Szão para o RS, é o momento do nosso eletro que a gente vê o R e o S progredindo. Então é o momento que a gente vê o RS mais proporcional. Até que a gente vai para V5 e V6. Em V5 e V6 é a parte mais objetiva, porque a gente tem a despolarização também desses 4 vetores. Qual é o vetor resultante? Por exemplo, vai ter patologias, bloqueios de ramos, e a gente vai ver a despolarização resultante fazendo mais diferença. Mas quando a gente fala de despolarização, lembrando dos nossos 4 vetores, a gente vai falar do primeiro vetor despolarizando septo médio, então é um vetor que despolariza mais à nossa direita, então de V5 e V6 a gente vê ele negativo, porque não está apontando para ele. No segundo momento a gente vê o segundo vetor e o terceiro vetor indo em direção a V6, então a gente vê um vetor positivo, que é o nosso R, e por fim a gente vê um quarto vetor que vai para septo alto, então ele retorna. Então a gente vê um vetor negativo. Então em V5 e V6 a gente tem um QRS. Lembrando, a gente sempre progride
da direita para a esquerda, fazendo com o nosso V1 e V2 um Rzinho, um Szão, progredimos para um RS em V3 e em V4, chegando em V5 e V6 com um QRS propriamente dito. Tá? Esse raciocínio vai ser imposto para as outras derivações, para as patologias, e tudo isso passo a passo. Tá? Se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês do eletro normal é esse, porém, de forma objetiva, vou tentar deixar uns bizus para vocês, de forma de avaliar o eletro, para vocês não deixarem papar nenhuma mosca, não deixar isso de forma menos visual na prática, tá? Que acaba sendo bem útil, que acaba sendo o eletro normal. Então a gente vai usar eu boto como take home messages, que seria a forma de levar esse conhecimento resumido, tá? Como que a gente vai avaliar? Lembrando, quando a gente bota o eletro, a gente tem nossos quadradinhos. Cada quadradinho ali é 0,04 segundos de tempo. E a gente tem amplitude em milivolts, com um total também em milivolts de cada um. A gente vai simplificar isso tudo para a gente poder colocar para vocês os bizus de, por exemplo, calcular a frequência. Quando a gente calcula a frequência, a gente vai calcular o que a gente tem para 1 minuto. Então, para isso, a gente lembra 0,04 segundos em cada quadradinho. Para a gente completar 1 segundo, a gente usa um período de 1.500 quadradinhos. Quando a gente divide isso pelo número de quadradinhos entre um batimento e outro, então lembrando, falando do eletro normal, a gente tem a despolarização atrial, que é a onda P, a gente tem o complexo QRS, que nada mais eu vou chamar de onda R, tá? Então a gente tem a despolarização do ventrículo. Para a gente avaliar essa frequência, a gente vai usar o intervalo entre um R e um outro R, que nada mais é do que um batimento entre um batimento e um outro. A gente faz um número de quadradinhos, por exemplo, se a gente tem 10 quadradinhos entre um e outro, a gente divide pelos 1.500, a gente tem 150 batimentos. Então a gente viu a quantidade de quadradinhos ali, viu que tem a avaliação do comprimento pensando em tempo e o da amplitude pensando propriamente na nossa voltagem, que seria que a gente vai usar 0,1 milivolts para cada quadradinho e 1 a cada 1 milímetro. Tá? A partir disso, o que tem de importante para a gente quantificar? A gente vai saber como calcular a frequência, e para isso a gente tem que ter uma figura importante do eletro normal, que é saber os períodos elétricos de cada um, para a gente poder falar se ele é sinusal ou não. Então, para a gente falar, a gente vai ter a onda P e o período específico dele, a gente vai ter o intervalo PR, que é entre o início da despolarização atrial até o início da despolarização ventricular. Onda P, o normal dela é até 2 quadradinhos e meio, a partir disso a gente pensa numa sobrecarga, e de amplitude também. Pensando no intervalo PR, que é do início de P até o início do complexo QRS, a gente vai pensar num período até 0,2 milissegundos, que seria 5 quadradinhos. Então a gente tem que ter um intervalo PR entre 2, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Acima disso a gente começa a pensar em patologias que alteram o intervalo PR. Em relação ao QRS, o QRS a gente tem, né, a amplitude e tem o comprimento. Nossa amplitude, a gente vai falar em milivolts, a gente vai falar que a gente tem critérios em torno, não tem um número específico, a gente tem critérios para a sobrecarga, mas quando a gente usa o comprimento para cada derivação. Por exemplo, como a gente falou em V3 e V4, a gente está mais perto, então a tendência é ter uma amplitude um pouco maior. Mas o que a gente tem de mais importante para o QRS é o comprimento dele. E o comprimento dele tem que ser até 0,12 milissegundos, nada mais, nada menos do que máximo de 3 quadradinhos acima de 3, ou seja, 2,5 quadradinhos está ok. Acima disso a gente pensa que está com esse QRS alargado.
Em seguida, a gente vai falar da repolarização, a gente vai falar da onda T e do segmento ST. Quando a gente fala do segmento ST, é o período que a gente tem do S, do final da despolarização até o início de T, é o segmento ST. Quando a gente falar da onda T, a gente está falando apenas da repolarização, que é o período da repolarização desse miocárdio, como a gente conversou. E a gente vai ter um intervalo QT, que é todo o período de despolarização e repolarização. Cada um tem um período específico para a gente. O QT a gente avalia com critérios de análise a gente faz o QT corrigido, tem fórmulas para tudo isso, a gente fala mais detalhado tudo isso mais à parte. A gente avalia o segmento ST para ele estar um segmento ST isoelétrico. A ideia é ele não ter nenhuma avaliação para supra ou para infra, que a gente vai avaliar patologias. Pensando na onda T, a gente vai falar da repolarização, então a gente avalia se a ação da T é simétrica ou se não é simétrica, se ela é pontiaguda ou se ela não é pontiaguda, se ela é positiva ou negativa. Lembrando, a gente sempre acompanha a despolarização ventricular com a repolarização, então quando a gente tem um QRS predominantemente positivo, a gente vai falar de um segmento ST predominantemente positivo. A partir disso, a gente vai ver se esse ritmo é sinusal ou não. A gente vai ver se o paciente está calibrado, a gente vai ver todos esses nossos períodos e vai ver se o ritmo é sinusal, ou seja, se ele tem onda P conduzindo QRS em D2 principalmente, porque é onde a gente melhor vê a onda P. A gente vai ver se a gente tem o QRS positivo em D1 em AVF, porque seria o nosso eletro normal que a gente tanto discutiu, que a gente avaliaria em eixo, e vai ver se o AVR não está positivo, tá? Se ele estiver positivo, a gente vai pensar que tem alguma alteração, tendência ele não está sinusal. Então a gente viu se ele está sinusal, a gente avalia o eixo, a gente pode fazer uma live só para eixo. A gente avalia a frequência como a gente avaliou no primeiro momento, com 1.500 quadradinhos sobre o número de 1.500 sobre o número de quadradinhos, fazendo a avaliação de frequência. Avalia a amplitude e as durações que eu falei. Cada um e cada período vai ter a amplitude e duração específica, e avalia o segmento ST. O primeiro mnemônico seria CREFAS, que seria calibração, ritmo, eixo, frequência, amplitude e o segmento ST. Lembrando, quando a gente avalia segmento ST, a gente avalia cada área. Então a gente lembra parede lateral, a gente pensa em V5 e V6. Parede lateral alta, a gente pensa em D1 e AVL. A gente parede septal, pensa em V1 e V2. Parede anterior, em V3 e em V4. Parede inferior, a gente pensa em D2, D3 e AVF. Tá? Para fechar os mnemônicos, a gente tem alguns roteiros para identificar o roteiro do eletro, mas o CREFAS ele abrange tudo possível. Só para lembrar, a gente avaliou a calibração, avaliou a onda P, avaliou a frequência cardíaca, avaliou os nossos critérios dos nossos segmentos. A partir disso, a gente conseguiu avaliar tudo possível num eletro normal. Falei em 1 hora tudo possível do eletro normal. Ficou uma live bem corrida, para quem conseguiu assistir, espero que tenha gostado realmente. Falei tudo possível do eletro normal, mas falei bem rápido. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente aqui no SG Cardio. Não deixe de curtir, de seguir, compartilhar. Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. E em breve eu vou fazer lives de patologias específicas, lives mais curtinhas. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Aquele abraço.